Bora lá, limite de hoje é o exercício 1.1i, que dá o limite de x tendendo a zero da tangente de 3x vezes a cossecante de 6x. Então vamos começar reescrevendo esse problema aqui de uma forma um pouco mais simples, utilizando as funções seno e cosseno. Então sabemos que tangente de 3x pode ser reescrito como seno de 3x, isso tudo sobre cosseno de 3x. Então, multiplicado pela cossecante de 6x, e cossecante é o mesmo que 1 sobre o seno de 6x. Beleza. Substituindo aqui diretamente, conseguimos ver que daria um problema de um limite indeterminado, tipo 0 sobre 0, né? O limite de seno de 0 estaria indo para 0. E aqui também no denominador, seno de 0 estaria indo para 0. Nesse caso, vamos ter que manipular a função e temos o intuito, já que aparece aqui a função seno, de utilizar o limite fundamental trigonométrico, já mencionado no vídeo anterior. Então, vamos reescrever essa função aqui, esse limite, como o limite de x tendendo a zero de seno de 3x, e aí eu vou estar multiplicando tanto por 3x no numerador quanto 3x no denominador. Já coloco 3x lá no final. E temos aqui seno de 6x. Então eu posso estar multiplicando tanto por 6x aqui no numerador, quanto por 6x no denominador. Então, de forma que ficaria aqui no final o 3x do nosso primeiro termo, o 6x do nosso segundo termo e o cosseno de 3x também, que tínhamos no início. Então, podemos verificar de forma rápida que caso simplificássemos aqui 3x com 3x e 6x com 6x, teríamos exatamente a mesma expressão, seno de 3x sobre cosseno de 3x vezes seno de 6x. Então, dado isso, reescrevemos dessa forma, porque agora permite fazer uma simplificação. Então, estaremos simplificando aqui 3x com 6x, obtendo o limite de x tendendo a zero, de quem? De seno de 3x sobre 3x, isso multiplicado por... Então aqui eu vou reescrever da seguinte forma, apenas para ficar um pouco mais claro de que se trata. Então seria o seno de 6x sobre 6x. Então temos que essa expressão, 6x sobre seno de 6x, pode ser reescrita da seguinte forma. Para verificar, basta multiplicar a nossa expressão do numerador pelo inverso da fração do denominador, que voltaríamos aqui para a nossa expressão inicial. E isso multiplicado por, então, 3x sobre 6x, simplificando, ficaria 1 sobre 2 vezes o cosseno de 3x. E agora basta avaliarmos nosso limite. Então, pelo limite fundamental trigonométrico, essa parte do limite tende a 1. Então, tende a 1. Pelo limite fundamental trigonométrico. Essa parte do nosso limite também tende a 1. Também pelo limite fundamental trigonométrico. E aqui tenderia a 1 sobre 2 vezes o cosseno de zero, que no caso, o cosseno de zero é 1, então estaria tendendo para 1 sobre 2. Com isso, o nosso limite será dado por 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2, que resulta em 1 sobre 2. Uma forma alternativa de resolver esse problema consiste na seguinte. Então, vamos abordar uma fórmula que não estaremos utilizando o limite fundamental trigonométrico, apenas os conceitos de trigonometria. Então, como vimos, podemos reescrever esse limite como o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre o cosseno de 3x, isso multiplicado por 1 sobre o seno de 6x. E estaremos utilizando a seguinte relação de arco duplo. Sabemos que o seno de 2 vezes x
é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E utilizando essa relação, podemos reescrever então o nosso problema como o limite de x tendendo a zero de quem? Do seno de 3x sobre cosseno de 3x vezes 1 sobre, e aqui estaremos aplicando nossa relação. Seno de 6x pode ser reescrito como 2 vezes o seno de 3x vezes o cosseno de 3x. Isso permite fazermos a seguinte simplificação. Podemos simplificar seno de 3x com seno de 3x e obter o limite de x tendendo a zero de 1 sobre, então teríamos aqui 1 sobre os termos que sobraram aqui no nosso denominador, que no caso é 2 vezes cosseno de 3x vezes cosseno de 3x, que é cosseno ao quadrado de 3x. Avaliando esse limite, teríamos então 1 sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de zero, no caso cosseno ao quadrado de zero é 1, e então, novamente, chegaríamos no mesmo resultado, 1 sobre 2. Então, aqui uma forma um pouco mais direta para resolvermos esse problema.